Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa do terceiro domingo da Páscoa, vamos rezar pela hora da Tereza do Nascimento, José Antônio do Nascimento e todas as almas. Nós vamos rezar pelo sétimo dia de falecimento de Marinete Vieira da Silva, a pedido da sua família, e por um ano de Maria Avelina de Santana, a pedido da sua família também. Pela alma de Aurélia Batista, pela alma de Pedro Lopes e por todas as almas. Pela saúde de Luiz Henrique de Marcos, pela alma de Manuel Francisco da Silva e Irmã Cruz da Silva. Ação de graça Santo Expedito, a São Jorge, ação de graça de santas almas benditas dos aflitos e dos necessitados. Nós vamos rezar também pela alma de Maria Helena dos Santos, Maria Teresa Landim, Vicente Saraiva Landim, José Saraiva Landim, Vânia dos Santos e Antônia Ferreira. Pela saúde de Ângela Braga e Paz, Paulo Nobre de Araújo, Juliette Moreira, Matheus Araújo e Félix Marcial. Pela saúde de Ângela Braga e Maria Moreira e família, Maria Moreira, Francisco Neto, Maria Socorro Moura, Daniela Pessoa, Fábio Meirelles, Cristo Meirelles e Márcia Miranda. Pela nossa Cecília Rodrigues, Alcina de Araújo e Valdemar Vinícius de Oliveira. Nós vamos rezar também pela alma da Dona Teresa de Jesus Pereira Caldas, Santo Domingos Gonçalves Júnior, um pedido de graça para Márcio Mendes, pela conversão de José Carlos Cura, pela alma, um pedido de graça oficial de Fátima para Márcio Mendes e por todas as almas, pela nossa palavra de São Francisco de Assis, pelo Papa Francisco e pelo Papa Dedaí. Vamos todos ficar de pé e vamos iniciar a Santa Missa. Intenções apresentadas, tem algumas aqui também. Rezar em memória de um ano de falecimento de Elza Aparecida Hernandes. Rezar também pelas necessidades espirituais de Moacir, que ele tenha confiança, paciência em Jesus ressuscitado. Não se esqueça que Jesus é a luz que ilumina a gente, sobretudo nos momentos de tempestade, de confusão na vida da gente. Também pedir a bênção, a saúde e a ação de graças para a dona Irene Tioca Orikawa, a irmã da Alice, do Comitê Viva Leste. Pedindo sempre a saúde da Edna Matos, a saúde do Leandro Ramos, da Pâmela Ramos, e também missa em memória do seu Antônio Brandivila Bortoluzzi, que é lá do Paraná. É Paraná? Rio Grande do Sul? Paraná, gente, terra boa, olha, terra boa, maravilhosa essa terra. Paraná. Que cidade que é, você sabe? Você lembra? Ah, aí é famosa essa cidade também. Goiôerê é famosíssima.
Então rezar por essas intenções também, né? Colocar no nosso coração, apresentar a Deus. Aclamai a Deus, a terra inteira, cante a glória do seu nome. Celebremos sempre os seus louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos perdão pelos nossos pecados, para celebrar a Eucaristia, colocar o Evangelho no coração da gente, aprender do Evangelho, comungar da palavra, comungar do Evangelho, comungar do próprio Jesus, crucificado, ressuscitado, que é esse sujeito que está aqui do lado, aqui, esse rapaz. É fundamental o nosso reconhecimento da nossa condição para que a gente se aproxime dessa espiritualidade, a espiritualidade cristã tão bela. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Exulte sempre o teu povo, Senhor, com uma renovada juventude de alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Vamos ouvir aqui com atenção. Cadê o rapaz? Com atenção, a mensagem ao povo brasileiro, fruto da 59ª Assembleia Geral da CNBB que está acontecendo. São 500 bispos, mais ou menos, entre eméritos e ativos, e está acontecendo a primeira fase por online, né? Agora vai ter outra fase presencial, a fase da votação é presencial, lá em Aparecida, tá bom? Como vocês sabem. Então tem uma mensagem, você consegue, você lá limpou esse negócio aí? Fica com ele na mão que é melhor. Você vai ficar sem máscara, tá bom? Não, pode ficar sem máscara, não tem problema. Tá aqui, ó. Um parágrafo você, tá bom? A mensagem se chama, é inspirada na carta aos Romanos, capítulo 5,
versículo 5. Guiados pelo Espírito Santo, impulsionados pela ressurreição do Senhor, unidos ao Papa Francisco, nós, bispos católicos, em comunhão e unidade, reunidos para a primeira etapa do 59º Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de modo online e com a representação de diversos organismos eclesiais, dirigimos ao povo brasileiro uma mensagem de fé, esperança e corajoso compromisso com a vida e o Brasil. Enche o nosso coração de alegria perceber a explosão de solidariedade que tem marcado todo o país na luta pela superação do flagelo sanitário e social da Covid-19. A partilha de alimentos, bens e espaços, a assistência às pessoas solitárias e a dedicação incansável dos profissionais de saúde são apenas alguns exemplos incontáveis das ações solidárias. Gestores de saúde e agentes públicos, diante de um cenário de medo e insegurança, foram incansáveis e resilientes. O Sistema Único de Saúde, o SUS, mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e da vacinação em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela ciência. Contudo, não nos esquecemos da morte de mais de 660 mil pessoas e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, trazendo ambas as nossas preces. Agradecemos ainda, de modo particular, as famílias e outros agentes educativos que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Apesar de todas as dificuldades, com certeza a pandemia teria consequência ainda mais devastadora se não fosse a atuação das famílias, educadores e pessoas de boa vontade, espírito solidário e arte abnegada. A campanha da Fraternidade 2022 nos interpela a continuar a luta pela educação integral, inclusiva e de qualidade. A grave crise sanitária encontrou o nosso país envolto em uma sistemática crise ética, econômica, social e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia. Encarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira, a Covid-19, antes de ser responsável, acentuou todas as crises, potencializando-as especialmente na vida dos mais pobres e marginalizados. O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são o esquema no país. Segundo o maior exportador de alimentos do mundo, já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos descuidos com a terra. Nossa casa comum, um sistema voraz de exploração e degradação. Notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilômbas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum.
promovam grandes e urgentes mudanças, em harmonia com os poderes da República, atendendo-se aos princípios e aos valores da Constituição de 1988, já tão desfigurada por meio de projetos de emendas constitucionais. Não se permitia a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande maioria da população brasileira. A lógica do confronto que ameaça o Estado democrático de direito e suas instituições, transforma adversários em inimigos, desmonta conquistas e direitos consolidados, fomenta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido social e desvia o foco dos desafios fundamentais a serem enfrentados. Nesse contexto, iremos este ano às urnas. O cenário é de incerteza e racionalismo, mas potencialmente carregado de esperança. Nossas escolhas para o executivo e legislativo determinarão o projeto de nação que desejamos. Urge o exercício da cidadania. Com consciência, a participação política capaz de promover a boa política, como diz o Papa Francisco. Necessitamos de uma política solidária e não se submeta à economia, mas que seja capaz de reformar as instituições, ordená-las e dotá-las de bons procedimentos, como as conquistas da lei da ficha limpa, lei complementar 133, o que afasta o direito eleitoral de atos condenados em decisões colegiadas e da lei 9.840 de 1999, que criminaliza a compra de votos. Não existe alternativa no campo democrático fora da política com a ativa participação no processo eleitoral. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista irrevogável do voto, tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias não são, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Requeremos nosso apoio às instituições da República, particularmente os servidores públicos, que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições. Duas ameaças merecem atenção especial. A primeira é a população religiosa, protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que colocam em prática um projeto de poder sem unidade com os valores do Evangelho e Jesus. A autonomia e a independência do poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação das fake news, que através de mentiras de ódio falseia a realidade, carregando em si um perigoso potencial de manipular consciências. Elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados das eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco. Conclamamos toda a sociedade brasileira, a partir das eleições, e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural, que também
22. Mensagem equilibradíssima, uma leitura da realidade corretíssima, lembrando a gente de algumas coisas. O Brasil tem que ser um Brasil melhor, e ele vai ser melhor. Tem que ser, porque foi projeto da nossa igreja a lei da ficha limpa. Não sei se vocês lembram disso. A batalha, a Igreja Católica associou aos juízes do Brasil, fizeram o projeto da lei da ficha limpa. Nós mesmos assinamos aqui, para mandar, na época lá. Porque ladrão, bandido não pode ser político, gente. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é por demais importante na nossa vida. Mas enfim, quem quiser ter acesso, é só olhar lá no site da CNBB, vai ter acesso, leia com calma, né? Que é uma mensagem bastante equilibrada, né? Sobre a vida brasileira e sobre aquilo que se propõe. Papa Francisco, na Fratelli Tutti, disse uma coisa muito importante que está aqui dentro desse contexto fazer a política melhor. Essa é a questão. Fratelli Tutti é uma encíclica, né, um documento sobre o mundo, sobre a situação no mundo, né? Fazer a política, você tem que tomar consciência que o seu voto vai atingir você individualmente depois. Você tem que, é uma responsabilidade, né, Jéssica? O voto. Não é brincadeira. Não é assim, não é brincadeira. Voto não tem preço. O voto tem consequências. Não se esqueça disso. Uma grande palavra-chave da igreja também. Mas o salmo de hoje, assim como essa mensagem da CNBB, que nos fala de esperança, tem que ter esperança, o salmo de hoje também nos fala sobre a esperança. Nos fala sobre essa manifestação do poder de Deus. Deus tem um poder. Deus tem um poder. Por isso o salmo diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor a glória e o poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Eis a voz do Senhor sobre as águas. Eis a voz do Senhor com força. Eis a voz do Senhor com majestade. Porque a voz do Senhor quebra até o cedro do Líbano. Quebra as árvores mais duras. A voz do Senhor faz saltar o Líbano como um bezerro, e Sharon como um búfalo. A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor traz vida ao deserto. O Senhor agita o deserto de Cádiz. Um parênteses aqui, só para lembrar. No livro de Deuteronômio, nos conta que, naquela saída do Egito, o povo ficou parado 37 anos nesse lugar aqui, Cádiz. Que era uma espécie de oásis, né? Tinha umas palmeirinhas, umas lagoinhas lá, eles ficaram lá. Então, e aqui o salmista lembra disso. O Senhor pode dar vida ao deserto. O Senhor agita o deserto de Cádiz. No seu templo, todo mundo diz: glória ao Senhor, glória a Deus. O Senhor tem seu trono no oceano. O Senhor tem seu trono como rei para sempre. O Senhor é que dá força para a gente. O Senhor é que dá força para o povo. É o Senhor que abençoa o povo. É o Senhor que deseja que o povo viva em paz.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Digamos todos: eu vos louvarei, Senhor, porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor me salvou. De pé, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vamos ver se vocês vão entender, meu Deus do céu. Isso é difícil. Bom, naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estava junto Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que é lá de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois, mais dois, 7. Disse Pedro: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos com você. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus apresentou-se na margem do lago, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse Jesus: ô moço, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não temos, não pescamos nada. Disse Jesus: então voltem, lancem a rede para a direita lá do barco e vocês vão encontrar. E eles então lançaram a rede e não conseguiam arrastar a rede, tamanha quantidade de peixes que pegaram. O discípulo predileto de Jesus chamou Pedro e disse no ouvido do Pedro: é ele, é o Senhor. Aí Pedro, quando ouviu falar que era Jesus, botou a túnica, porque ele tinha tirado, né? Quando se jogou no mar para arrastar a rede. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando pularam na praia, quando saltaram na praia, na terra, viram brasa acesa, com os peixes em cima e um baita pedaço de pão. Disse Jesus: traga alguns dos peixes que vocês pegaram. Pedro subiu ao barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E apesar de ser tanto peixe, a rede não quebrou. Disse Jesus: então venham comer. Nós sabemos que é Jesus, né? Vinde comer. Nenhum dos discípulos tinha atrevimento para perguntar: eu acho que é ele, eu acho que é Jesus. Ninguém ousava perguntar: quem é você? Porque bem sabiam lá no fundo que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comer, Jesus então chamou Pedro. Perguntou para ele: Pedro, você me ama? Você me ama mais do que esses outros aí? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Depois voltou a perguntar para Pedro: Pedro, você me ama mesmo? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou de novo pela terceira vez: Pedro, você me ama mesmo de verdade?
Aí Pedro ficou triste, sentiu uma tristeza, porque Jesus tinha perguntado 3 vezes se ele o amava. Aí então Pedro disse: olha, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe disso. Disse Jesus: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando você era mais novo, jovenzinho, você se arrumava, você se vestia do que se queria, você andava por onde você queria, e você fazia o que você queria. Mas não será assim mais. Não vai ser assim mais. Jesus falou isso para o Pedro para dar uma dica, né, para dizer para ele o jeito que Pedro ia morrer. O modo como ele ia morrer. Terminada essa conversa, Jesus finalizou dizendo: siga-me. Palavra da salvação. Deus sentar um minuto. Meu Deus do céu, é difícil demais esse evangelho. Porque o evangelho de João termina no capítulo 20. E hoje, comprovadamente, a gente sabe que um grupo ou uma comunidade do João, do apóstolo João, resolveu fazer uma conclusão. Já tinha concluído lá: Jesus fez muita coisa que não está escrito aqui, porque não teria livro que coubesse tudo que ele fez, etc. Mas para que vocês acreditem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Senhor. E esse grupo resolveu fazer outra conclusão. As razões são muitas para isso. Ninguém vai ser ingênuo aqui. As razões são muitas. Mas destacamos os conflitos. Os conflitos entre os diversos grupos ou comunidades que se formaram a partir do testemunho de João. João formou comunidades também. Mas as comunidades começaram a ter uma opinião própria a respeito de Jesus. Começaram a ser assim. E isso gerava conflito de opinião, gerava conflito de formação da fé, dava uma bagunça danada. Era uma bagunça danada. Se tornou uma bagunça danada. Então, no versículo 24 do capítulo 21, encontramos, para vocês terem uma ideia, entrega o jogo. O próprio grupo que acrescentou esse negócio aqui do Evangelho, esse assunto, ele entrega o jogo. No versículo 24 encontramos a expressão, a identificação que reafirma o testemunho de João. Mas que junto com o testemunho de João, nós achamos por bem. Esse nós, supostamente, é a comunidade. Então, entregou. Né? Entregou. Então, o acréscimo de hoje é muito bonito, porque humaniza mais Jesus, né? Que a grande crítica que se faz a João, a grande crítica que se fazia, não a pessoa do João, mas aos grupos que ele foi formando, esses grupos foram desumanizando Jesus. Desumanizando Jesus. Essa é uma grande crítica que se fazia. Não foi João que desumanizou Jesus. Foi os benditos movimentos leigos que vão caminhando e que vão inventando coisa, que vai criando coisa, que vai virando uma fé apócrifa, né? Que não segue direito o testemunho do apóstolo. Isso é um conflito danado, está presente em São João todinho. Toda hora tem conflito. Esse acréscimo que proclamamos hoje tem um ensinamento muito bonito. Sem dar testemunho, não é possível crer em Jesus. E o texto diz, existem condições. Por detrás do texto, está lá, existem condições.
Dar testemunho não é brincadeira, não é conversa fiada. Existe condição, fala esse texto de João. O Evangelho inteiro fala sobre isso. O autor, então, destaca a atuação de um grupo que conviveram com Jesus crucificado. Essa atuação tem como pano de fundo a presença do ressuscitado. A presença do ressuscitado parece que serve para lembrar os 7 que estão aí, nesse capítulo 21, os 7 apóstolos, em suas atitudes. A aparição é a terceira já. E repare, não é dos 12, é os 7. O que supõe o quê? Jesus apareceu no domingo de manhã, depois apareceu no domingo de tarde, na Páscoa, ao mesmo tempo apareceu para Paulo lá no céu 11, ter ido para Damasco, ao mesmo tempo apareceu para Paulo, que segundo Paulo, Jesus, no dia do domingo de Páscoa, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, segundo Paulo, ao mesmo tempo. Então o que aconteceu aqui? Apareceu de manhã, apareceu de tarde, acabou aquilo ali, saíram de Jerusalém, foram embora. Saíram de Jerusalém e foram embora. Eles retomaram a vida. Retoma a vida. Mas isso tem um significado muito importante. Lá em Jerusalém, eles estão trancados dentro de casa. Aqui, no lago de Tiberíades, eles não estão. Por ordem de Pedro, decide ter uma atividade. Retomar a vida, o cotidiano. E não é à toa que esse texto de João fala que eles estão em Tiberíades, a cidade do norte da Galileia, sede do governo do Herodes Antipas, filho daquele Herodes o Grande, que mandou matar as crianças na época do Natal. Não é à toa. E os reis magos, inocentemente, levaram a informação para o assassino lá, né? Para o Herodes o Grande. Os reis magos é que falam para eles, né? Viemos ver o rei. Enfim. Tiberíades e seu lago foi o lugar que Jesus passou muito tempo da sua vida. Não é à toa que eles vão para lá. Sai de Jerusalém e vai para Tiberíades. Porque Jesus passou muito tempo ali naquele lugar. Foi em Tiberíades que Jesus fez muita coisa. A gente vai lembrar daqui a pouco. Mas o lago de Tiberíades, é bom lembrar essas coisas, para vocês verem que não tem coisa que parece que não muda, né? Herodes pediu um dinheirão para Roma. O imperador, o império, pediu dinheiro para ele e fez esse lago artificial para homenagear o imperador romano. Pois deu o nome de Tiberíades, que vem de Tibério. O objetivo dele era esse. Claro que havia outras intenções. Tinha intenção econômica, intenção política, intenção religiosa, o populismo, né? Porque a Galileia é pobre, a região pobre. O populismo. O fato é que é o seguinte, isso foi uma obra monumental. Rio Jordão vinha lá no Líbano, descia, fazia fronteira com a Síria, com a Jordânia, e deságua no Mar Morto lá embaixo. Vocês sabem disso, só olhar no mapa. Claro que isso trouxe um benefício, entre aspas, duvidoso para o povo. Emprego, olha, você fazer um lago, meu filho, artificial, de 166 quilômetros quadrados, tem que ter muita gente. Mas é feito o lago, acabou. A miséria voltou, a pobreza voltou, a situação dramática voltou. E o povo ficou com mais raiva ainda do Herodes.
povo ficou com mais raiva ainda do imperador romano. Porque o Herodes batizou de Lago de Tiberíades. O povo não chamava de Lago de Tiberíades, sabia disso? O povo não. O povo chamava Mar da Galileia. Não é um mar. Pra vocês terem uma ideia da extensão da coisa. O povo chamava de mar. Mar da Galileia. Lugar de gente pobre. Galileia. Tiberíades foi o lugar onde Jesus chamou os primeiros apóstolos. Chamou Pedro, André, João, Tiago. Foi em Tiberíades que Jesus multiplicou os pães 3 vezes. Foi em Tiberíades que Jesus caminhou em cima da água. Mar da Galileia. Foi em Tiberíades que deu aquela tempestade danada e Jesus acalmou a tempestade. Passou muito tempo lá, nesse lugar. Então, o local da terceira aparição tem um sentido geográfico teológico fundamental. É que o texto está passando para a gente, o texto está ensinando. Existe uma insistência, há uma insistência por detrás dessas palavras, desse acréscimo aí do Evangelho de João, de que para dar testemunho de Jesus Cristo ressuscitado, você tem que resgatar o Jesus histórico. Porque o Jesus histórico existiu. Falou, agiu, fez, foi aqui para lá. Fábio José, que é historiador romano, comenta isso. O homem existiu. Jesus existiu. Aquele período ali de convivência, quando chega a ressurreição, Jesus morre na cruz, é um fato. Ressuscita, é um fato. A ressurreição provocou uma espécie de alienação a respeito do passado de Jesus. Alienação religiosa a respeito do passado de Jesus. Por isso você tem nos relatos do Evangelho esses conflitos. A notícia da rede não está no túmulo, o Tomé depois. Você tem essa para acordar. E hoje João fala assim, olha, quem quiser dar testemunho de fé do ressuscitado, tem que lembrar daquele lá. Da cruz, morreu na cruz, foi perseguido, fez isso, fez aquilo. Tem que lembrar. É o resgate do Jesus histórico. Sem o resgate do Jesus histórico, diz Paulo, vã é a fé de vocês. Sem o Jesus histórico como base da fé e a ressurreição como base da fé, Paulo diz, é vã. É mentira a sua fé, é uma mentira. Importante. Então o texto de hoje parece mostrar isso, né? Tem que relembrar. Nos 7 apóstolos, o texto mostra isso, né? Nos 7 apóstolos, existe aquela sensação assim, a sensação da ressurreição. Mas é uma coisa interior, é uma coisa subjetiva. Tanto é que você tem esse conflito lá. Será que é Jesus? Parece que é ele. É uma coisa assim, interna, né? Eles têm aquela sensação. Não é uma coisa objetiva, é subjetiva. Isso aparece no texto, né? Essa lembrança subjetiva. Quer dizer, quando é subjetivo, você está esquecendo do Jesus histórico. Está esquecendo de lá. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. O fracasso da pesca, a primeira tentativa, o sucesso da segunda. O sucesso da segunda vem da orientação desse vulto que está na praia. Desse sujeito que está lá, que não sabe se é, quem que é. Eles sentem, mas não sabe objetivamente se é. É um vulto. Não é fantasma não, é vulto.
Nós sabemos que é Jesus. São João é um espetáculo porque ele faz isso. A gente sabe que é Jesus, porque João está falando para a gente. Mas o Pedro, o Tiago estão lá, não sabem. Para confirmar aquilo que Jesus havia dito para Tomé, né? Feliz quem crê sem ver. Nós não estamos vendo, mas nós cremos que Ele está lá, presente. Então acreditamos que era Jesus, claro, mas eles parece que eles sentem que é, mas não tem certeza. Mas os 7 realizam a pesca, eles não têm mais consciência da realidade do mundo, não têm consciência da época que estão vivendo, eles aparentemente não perceberam o que foi a ressurreição de Jesus. Aparentemente eles não perceberam o movimento de continuidade da vida de Jesus. Não perceberam. Perceberam? Essa é uma crítica que esse grupo faz aqui, nesse texto, capítulo 21. Como você não percebeu? Não conviveu com ele? Não ouviu? Não fez isso, não fez aquilo? Não estava lá na quinta-feira santa, lá quando ele fez Ele não lavou o pé de vocês? Como é que vocês não lembram mais? Como é que você não lembra mais? É a mesma coisa de a gente falar assim hoje com uma pessoa: Deus só fez coisa ruim na sua vida? Não. Deus fez coisa boa? Fez. Você esqueceu? Porque tem gente que esquece, né? Tem gente que esquece. As coisas boas que Deus faz na vida da gente, a gente vai esquecendo. E vai se dispersando. Vai se alienando. Vai ficando assim meio perdido. É uma pouca situação deles aqui, né? É uma crítica que é feita aqui. Como é que vocês podem esquecer disso? Como é que vocês querem dar testemunho se vocês se esqueceram? Porque, olha minha gente, é verdade. Jesus causa incômodo na gente. Jesus causa desconforto na gente. A fé cristã causa desconforto. A fé cristã causa isso. E eles sentem esse desconforto. Eles sentem esse incômodo. Na dúvida lá, é ele, não é? O Evangelho, além de mostrar as condições necessárias para a realização da missão e do anúncio dos ensinamentos de Jesus, mostra então esse conflito, essa tensão no diálogo que está na parte central do texto. Cristaliza ali no diálogo com Pedro. É o conflito. Está na parte do texto. Antes de concluir, na parte do meio do texto, é o diálogo. Jesus chama Pedro, depois de comer tudo, festejar, beijar, etc., botar roupa que estava pelado. Chama Pedro, chama Jesus do lado. Jesus chama Pedro do lado. A pergunta fundamental: você me ama? Essa é a pergunta. Você me ama de verdade? A palavra amar aqui não é bem assim, do original grego, não é bem. É nesse sentido, mas não é nesse sentido. Não é o do amor erótico, do amor do eros, é outro tipo de coisa. Nem também é o ágape aqui também. O sentido grego mesmo. É assim, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na linguagem latina aqui, que não é bem, é meio fraquinha, né? Mas a tradução do grego Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te quero. A palavra amor aqui, sabe o que é querer, quero. Porque essa palavra revela o conflito. É como se Jesus estivesse cobrando do Pedro atitudes. Mas espera um pouquinho, falei da missão para você, botei você à frente da comunidade, você lava as mãos e vai para casa.
vira as costas, voltou para a vidinha normal, pescar, aquela coisa. Vamos ver se dá para pescar, se não dá, né? É feio isso, é? É feio. É muito feio. Só falta aquela vidinha. Poxa vida, foi investir, é como se Jesus falasse, investi tanto em você e agora você não me ama. Na verdade, não me quer. E Jesus questiona isso. Por isso que a tristeza dele, ele fica triste por quê? E agora aqui é Jesus que está duvidando deles. Jesus está duvidando deles, da força deles. Na primeira parte é eles que estão duvidando. Se é meu Jesus, agora o inverte. É Jesus que está duvidando deles. Você me ama? Eu te amo, eu te quero. Você sabe que eu te quero. Terceira vez, a tristeza, né? Toma conta do Pedro, que aliás é próprio dele, né? Por isso que Jesus mudou o nome dele, né? Também, Simão para Pedro, né? Porque Simão é o cara que está sempre triste. Sabe aquele sujeito que está sempre triste? Nada alegra fulano. É Simão. O nome Simão significa isso, aquele que é apegado à tristeza, né? Aí Jesus muda o nome dele, fala, mas o seu nome não pode ser Simão? Eu vou botar o seu nome de Pedro, mas não é mais Simão. Vai se chamar Simão assim, por chamar, por certidão de nascimento lá, mas o seu nome vai ser Pedro. Então, a pergunta feita a Pedro, que causa tristeza, revela o quê? Um conflito comunitário. Pedro está ajudando a destruir a comunidade. Esse capítulo 21 está dizendo isso, está questionando ele. Pedro, que foi tão investido nele, está ajudando a acabar com a comunidade, se afastando, voltando para a vidinha normal, para aquela, como diz a Rita ali, né, para a vida vulgar, né, para aquela vida vulgar, né? Voltando para a vidinha lá. E é isso que Jesus questiona nele barbaramente, duramente. Falta de bom senso. Falta de bom senso. Num conflito, minha gente, não tem gente certa. Sabia disso? Num conflito não tem gente certa. Num conflito, quem causa o conflito não tem bom senso. E quem recebe o conflito e vai embora também não tem bom senso. Não tem equilíbrio. São tudo desequilibrado. Quem causa e quem recebe. Então Pedro, ouvir isso, né? Você, meu filho, você está desmanchando a comunidade. Cadê os 12? Só tem 7. E o resto? Onde é que está? Cadê os outros? Você está ajudando a destruir a comunidade, a base da igreja, a base do eclesial, a base da igreja. Esse questionamento, ele é muito forte, né? Ele é muito forte. O João se atreve como sempre. O João do discípulo predileto, na ressurreição ele tem um papel, né? No Evangelho. Ele escuta as mulheres falar, ele é o primeiro a acreditar. Aí Pedro vai junto com ele. O outro é mais novo, chega primeiro. Mas Pedro, como foi, Jesus falou assim, Pedro é o chefe da comunidade, o líder da comunidade, o respeito a Pedro. Pedro veio primeiro. E ele também veio. Aqui, o João intui que é Jesus mesmo. Fala, não, é Pedro, acho que é Jesus, hein? É Jesus. Então, essa primeira parte do conflito, que está ligado ao testemunho, a gente vai ver daqui a pouco, causa isso. Não destrua a igreja. Não destrua a comunidade. Não faça isso. Tenha juízo.
Não seja causador de destruição. A crítica para Pedro aqui é braba. Isso que é tristeza, aquela coisa que ele sente. Conflito comunitário. Mas do conflito comunitário, então vem o pessoal. Aí vem o conflito, Jesus causa o conflito pessoal. Um conflito que traz alegria para o Pedro e causa tristeza para o Pedro. É uma coisa bagunçada mesmo. Confronto terrível. Você sente alegria e tristeza, uma coisa misturada, uma coisa... É uma coisa terrível sentir isso. Jesus leva Pedro a sentir isso. Parece haver dúvida ou desconfiança da parte de Jesus sobre o amor mesmo verdadeiro deles. Se eles querem mesmo abraçar a fé de verdade. Mesmo Jesus sendo ressuscitado. As 3 vezes que Jesus pergunta tem essa finalidade. Os grandes estudiosos da Bíblia, os exegetas, esses caras bons mesmo, que são estudiosos da Bíblia de verdade, não é essas coisas assim meio mequetrefe que a gente vê toda na rede social, só vê mequetrefe falando, né? Dos textos bíblicos. Os grandes exegetas, os grandes autores alemães, belgas, os caras, grandes estudiosos americanos, católicos e protestantes, alemães, etc., que estudam profundamente a Bíblia, eles dizem que, no fundo, Jesus questiona se Pedro realmente foi verdadeiro com ele o tempo todo. Se Pedro realmente quer assumir a missão. Claro que tudo isso carregado da cesta da paixão. Pedro, pinicou. Ficou de longe lá. É tudo isso, minha gente, junta tudo isso. Então, diante da resposta afirmativa de Pedro, a conversa termina com uma ordem de Jesus: não deixe de me seguir fielmente sempre. Não abandone o povo. Não abandone o povo. Não me abandone. Está claro. E depois Jesus vai falar assim: Pedro, você me segue. E depois Jesus vai falar: você sabe que eu sou o único caminho. Não tem outro. Se você me quer, se você me ama, não tem outro caminho. Sou eu. A palavra se fez carne. A palavra é a pessoa de Jesus. A revelação plena é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Aquele ali e o ressuscitado, que é o mesmo. O crucificado é o ressuscitado é o crucificado. Nós até falamos do Dostoiévski, né? Os grandes autores da literatura mundial clássica, eles sempre brincam, né, com essa coisa, né? O Dostoiévski, naquele conto, o grande inquisidor, né? O inquisidor, Jesus volta, faz as mesmas coisas que fez lá atrás, é preso pelo inquisidor, e o inquisidor na cadeia, na hora de torturar Jesus, diz para Jesus: poxa vida, hein? Que decepção você é mesmo, hein? Não podia ter voltado como um príncipe, não sei das coisas, não podia ter voltado como um poderoso, não sei das coisas, não podia ter voltado um poderoso chefão, não podia ter voltado um cara rico, mas você fez tudo de novo errado. Está lá Dostoiévski brincando sobre esse momento. Então o texto aqui, para fechar a questão, apresenta um mal-estar entre Pedro, a comunidade de Pedro, a comunidade de João e Jesus. Tem um mal-estar.
Enquanto Pedro se escondia na paixão, na hora que Jesus mais estava precisando dele, João ficou do lado de Jesus. Assim, na consciência sempre pesada do Pedro, ele não merece a missão que Jesus deu para ele. Quem merece é o João. O João merece. O João é que estava lá. O João era mais firme do que eu. Essa é a consciência do Pedro. João foi mais fiel. Por isso Pedro fala sobre Jesus nessa mesma cena. João está ali do lado, acaba a conversa. O João chega perto do Pedro. Pedro com essa consciência. Eu não mereço. Depois desse questionamento todo que você fez para mim, eu não mereço fazer mais nada. É ele que merece. Então Pedro pergunta, e ele? O João. E ele? Deus fala, Pedro, fica com ele por um tempo, até chegar no momento certo. Mas deu responsabilidade para o Pedro. Fique com ele. Só explicando. Quando foi escrito esse negócio aqui, esse capítulo 21 aí, tinha uma conversa que o João evangelista não morreria. Por isso que tem essa... Aqui falando sobre a morte do João. O João vai morrer. E morreu mesmo. Morreu na Turquia, em Éfeso, 94 anos de idade. Causas naturais. Não é causas naturais. Não. Um dos bispos da igreja da época, Papias, né? Diz que os judeus é que assassinaram o João. Lá, na Turquia. Mataram ele mesmo. Todo mundo que andou com Jesus teve... Né? Vocês sabem. Então, esse diálogo final, acolha o João. Você pode achar que ele é melhor que você, mas acolha o João, caminhe com ele, até o João tomar o seu rumo, como tomou, e o Pedro toma o rumo dele, como tomou. Saiu o João, entra o Marcos. O Pedro vai batizar o Marcos, o evangelista, vai ser padrinho de batismo, de crisma, primeira comunhão do Marcos, que vai escrever o Evangelho depois, mais para frente. Então a resposta de Jesus procura sempre e com insistência juntar todo mundo. É juntar. Ele quer juntar todo mundo. E agrupar a comunidade. Não pode ter divisão. Não pode ter divisão. João tem que ficar com Pedro. Pedro tem que ficar com João. Orientação de Jesus: siga-me. Não fique para baixo, acaba com essa tristeza. Siga-me, junte, trabalhe junto. Não fique achando que ele ou outro é melhor. Então, esse texto todo aqui nos fala sobre isso. O testemunho. Dar testemunho é amar. Estou falando no sentido bíblico, mas no português, claro, dar testemunho é querer dar testemunho, como Pedro fala no original. Se você não quer, não vai, minha filha. Não adianta. A fé vira uma coisa meio esquisita. Então, realizar a missão que o Pai nos deu em Jesus Cristo ressuscitado pelo batismo, pela Eucaristia e pela crisma, porque os 3 sacramentos são mencionados no fundo. A água, né? Aquela refeição, ao testemunho vai o envio. A missão de Jesus, Jesus cumpriu a sua missão com um amor gigantesco. Agora é a nossa vez. Agora é nós.
Nada de divisão entre nós. Ninguém pode se sentir incapaz de praticar a fé em Jesus Cristo dentro da igreja e fora da igreja. Porque tem gente que xinga o mundo, que o mundo é uma coisa, que o mundo é verdade. Porque o mundo, as estruturas mundanas são construídas a partir do pecado humano. Os 7 pecados ainda por cima, não é só um não, são 7. É verdade. Agora, e o seu testemunho? Cadê? Se você não der testemunho, não muda. Não muda. Não muda. Então, o seu testemunho. Você tem que dar o testemunho. Para o mundo mudar. Nunca se sentir balançado na fé. Estou balançado na fé. Que bom assim balançado na fé? Como é que é isso? Como assim então? É a mesma coisa que antigamente, muito antigamente, por devoção, né? Na Eucaristia, quando se falava, eu creio, Senhor, vai aumentar a minha fé. Isso é um absurdo. Não tem medida de fé. Ninguém pega uma fita métrica e vai medir. Deixa eu ver quantos metros você tem de fé. Vamos ver aqui. Vamos ver. Não existe isso. Aliás, Jesus fala o contrário, né? Se a sua fé for pequena, como um grão de mostarda, ela faz grandes coisas. Aquilo lá é por devoção, a gente entende a cultura do povo, etc. Aquela coisa. Não entende. Mas vocês têm uma noção, né? Do quantas vezes a devoção traz uma vestimenta na gente assim, de incapacidade, né? Parece que a gente é incapaz de fazer. Parece que é incapaz, não está fazendo nada. Não se sinta assim, balançado na fé. Crer de verdade que Jesus ressuscitou. Conviva com Ele. Venha e veja, falava Jesus. Conviva. Conviva com Jesus na paróquia, na igreja, nas atividades, nos relacionamentos do mundo que você tem. Repare. Nunca acreditar que Jesus é fantasma, que Jesus é um espírito do outro mundo. Jesus é um fracassado. Nunca acreditar nisso. Um personagem modificado por diversos grupos religiosos, alterado. Nunca. A fé em Jesus Cristo nunca é para colocar você para baixo. É ao contrário. Nunca acredite num padre, num pastor, não sei o que coloca você para baixo. Nunca acredite nisso. Nunca acredite nisso. Porque o esquema é esse, né? Pra você dominar, então você tem que chamar o fulano aqui. Aí o fulano, vai dar, eu vou dar testemunho. Olha, pastor, olha, padre. Eu tinha só R$200 no bolso, aí fui andando assim, achei 1 milhão na bolsa. Aquela coisa ali, que é para deixar você. Puxa vida, por que ele fez isso? Entende? Nunca acredite nisso. Lembre-se do Jesus histórico. Lembre-se do Jesus histórico. Jesus é fantasma. Jesus não é espírito do outro mundo. Lembre-se sempre disso. Acabou, gente. Não dá para falar mais nada, porque vocês já estão enjoados. Paciência cheia já de tanto me ouvir aqui. E espero. É difícil entender esse texto. Não é fácil. Não é fácil. Mas você tem que reler. Releia de novo em casa. Para e pensa lá. Olha lá o que está escrito. Veja que coisa bonita. O objetivo é bonito. Temos de dar testemunho de Jesus Cristo. Viu, Jéssica? Tem que dar testemunho de Jesus Cristo. Não é o Jesus da sua fantasia, viu? Jesus verdadeiro mesmo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nossa Senhora, passei da conta hoje. Subiu aos céus, está sentado entre Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Márcia, microfone para Márcia. Pelo Papa Francisco, a quem Jesus pede que o ame, pelas ovelhas e cordeiros que ele apacenta, e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem com fidelidade à sua fé, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por ensinarem em nome de Jesus, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber toda a vida, e pelos adultos a quem Jesus pede que os sigam, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Senhor Jesus ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparastes a refeição para os apóstolos, partilhai conosco o vosso amor e conduzimos ao festim da eternidade. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. As minhas intenções estão aqui dentro. Vou botar aqui. Sempre esqueço de tirar. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, de tal modo que te agrade, Senhor, nosso Deus, perdoando os meus pecados e de todo esse povo que está aqui para receber a comunhão. Amém. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da Igreja, que celebra a Páscoa. Vós que lhe deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte também das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, que sempre a gente louve, mas com maior solenidade nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele se oferece continuamente por nós. Ele nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morre jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria de Páscoa, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos. Celebrando então a memória da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E te agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e vos servir. E nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel e o próximo que vai vir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também da alma da Dona Marinete Vieira da Silva, da Dona Maria Avelina de Santana, da Dona Elza Aparecida Hernandes, do Antônio Brundila Bortolucci e de tantas outras pessoas que vivem a esperança da ressurreição, estão vivos, e de tantas outras pessoas. Acolha, Senhor, junto a vós, na luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos santos e legítimos, e todos os que neste mundo te serviram, a fim de te louvar e glorificar, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cair em tentação. Essa oração principal e todas as outras é pelas nossas intenções e também para muitas outras necessidades de tantas pessoas.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber do Senhor para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, teu corpo e teu sangue, que vamos receber do Senhor para a vida eterna. Falou Jesus, venham comer. E tomando o pão, deu aos seus discípulos na praia, os 7. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Beleza? Venham a comungar, venham à comunhão.
Missa às 7 horas da noite, viu, gente? Tem jeito. Missa às 7 horas da noite aqui. Missa às 7 horas da noite. Dia Nossa Senhora de Fátima. E não esquecer, dia 22 de maio, vai cair no domingo, é dia oficial de Santa Rita de Cássia. Ela morreu no dia 22 de maio. 22 de maio, dia oficial de Santa Rita de Cássia. Não esquecer. A tradição religiosa pede que na celebração do dia 22, todo dia 22 é assim. Mas não fiz mais então no dia 22 de maio. Trazer uma rosa e vela. E uma vela. Tá? Uma rosa, que aí tem um momento da oração, né? Aí você vai lá e coloca a rosa no vaso. Tem um vaso, vai ter um vaso, você coloca a sua rosa dedicada a ela. E Santa Rita de Cássia é poderosíssima, hein, minha gente? Ó tudo. Espetáculo a Santa Rita de Cássia. Uma maravilha. Então, dia 22 de maio, cai um domingo. Tem que trazer a rosa, qual que você quiser. E uma vela, tem o final, tem a bênção, tudo, aí você acende em casa a vela dedicada a Santa Rita de Cássia. Na verdade, quem é devoto de Santa Rita, todo dia 22 acende vela para Santa Rita em casa, né? Vai na celebração, quando tem, né? Por perto, etc. E essa tradição da rosa, né? Porque ela não era conhecida como Rita de Cássia, era conhecida como Rita da Rosa, né? E quando ela estava mal lá já para morrer, inverno, na cama, ela falou para as freiras, as agostinianas, que estavam tomando conta dela lá, ela falou assim, pega uma rosa no jardim para mim, pega uma rosa no jardim. Imagina, desse tamanho de neve, né? Pega uma rosa no jardim, mas a mulher ficou doida, tá doida da cabeça, tá delirando, tá no fim da vida mesmo. Aí depois a freira foi lá no jardim dela, que ela tinha um jardim, e tinha uma rosona bonita lá. Isso que ela ficou conhecida, né, como Nossa Senhora da Rosa. Depois, mais para frente, passou a se chamar de Santa Rita de Cássia, porque ela nasceu lá, viveu lá e morreu lá, em Cássia, na Itália. Tá certo? 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. 22 de maio, Rita de Cássia, aquela bonitona lá, da janela. Tá certo? Cadê a Jéssica? O que está escrito nessa camiseta aí que eu quis na hora, mas você passou muito rápido? Aqui que chover, como é que eu vou ver daí? Já estou dando de lupa para enxergar. Não sei. Eu queria saber. É francês, é? Não é pu, amor, é pá. Muito bem, agora amar o que aqui? É a cobra, Tem uma cobra cascavel aqui, uma coral. Olha, tá vendo? Não sabe. Então. Mas tá errado tudo essa pergunta. Deixa só o escrito, mais bonito. Só amor, sem a cobra. Para amar. Tá escrito não é pur é outra coisa. Para amar, para amar. Muito bem. Obrigado, viu, por você ter ido lá. Você não sabe o bem que você fez. É verdade. Né? Fazer leitura, né? Ajuda a gente, né? O Marcos também. Mora aqui do lado ele aqui. Ele escuta o sino da casa dele, né? Você também veio com a sua mãe, foi lá no comungar lá com ela. Você não fez quantas você já tem? 7. Gente do céu, não tá na catequese fazer primeira comunhão? Sim, vai ter que vir. Vai ou não vai? Ó, Marilza, acorda. Catequese. Tá na hora já. Ele não. A fé que ele tá ensinando é vocês dois pra ele. Como é que ele chama? João e Pedro. Você tava lá rezando assim, tava olhando pra ele fazendo assim. É João e Pedro. João e Pedro, olha aí, opa! Você tava rezando lá com ele no colo, lá, você tava, e eu tava ali, ele virava encarando ele.
Desse tamanhozinho, hein? Que beleza. Você é Pedro. Ele é Pedro. É, e ele é o João. É o tema de hoje do Evangelho. Diferente de São Pedro. Como assim? Você falando que é inspirado no Pedro lá, né? Tá bom, obrigado pela paciência, você também, viu? Gente, o assunto é difícil do Evangelho de hoje, não tem jeito. Eu não gosto desse negócio de ficar, sabe? Pregação mela cueca, sabe? Pregação mela cueca, aquelas coisas. A docinha, sabe aquelas coisas? Não é. Tem que entender, né, a coisa, né? Autoajuda já está cheio na rede social. É um tal de bom dia, boa noite, isso aqui, blá, blá, aquelas coisas. Autoajuda já está cheio na rede social. Tem que ver coisa boa, verdadeira, que dá conteúdo para você, que dá sustenta a sua fé de verdade. Esse negócio de autoajuda não resolve nada. Muito bom. Tenha um bom domingo. Saúde para todo mundo. Coragem. Dê testemunho da fé, viu, minha gente? Olha o texto de hoje, hein? Pensa mais, pega o Evangelho, capítulo 21, é o final, é o acréscimo lá. Releia, é curtinho, você vai ver só como Jesus é bom. Jesus se mete no meio dos conflitos da gente ali e ele vai ajudando a gente a tomar a decisão melhor. Oremos. Olhe com bondade, Senhor, esse povo aqui, presente na Eucaristia, na Vila Guilhermina, na nossa paróquia, que chegue para todos a gloriosa ressurreição da vida, erga aí todos eles que se sintam animados para enxergar a sua presença na nossa caminhada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem, minha gente, ânimo, viu?